Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Wanderson Silva. Estamos juntos mais uma vez em mais uma aula na Academia de Pregadores, lições de Escola Bíblica Dominical, lição de adultos desse primeiro trimestre de 2022. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 8, do dia 20 de fevereiro. O título da nossa lição é A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Estamos estudando sobre a Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas, e na aula de hoje vamos falar desta revelação de Cristo, esta apresentação de Cristo que a lei faz. Os evangelhos, é claro, nós já ministramos aqui, falando sobre o cânon do Novo Testamento e deixamos claro que os evangelhos são os livros biográficos que fazem uma proclamação de Cristo, da vida de Jesus, da obra de Jesus. Mas a lei também revela a pessoa de Cristo. E nós vamos entender isto na aula de hoje. O nosso texto áureo, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, nos diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Perceba que, mesmo lá no Antigo Testamento, todo o texto sagrado aponta para essa espiritualidade, para esse reconhecimento, para esta reverência de que Deus é único e de que Ele realmente é o Senhor. Verdade prática. A lei não salva, mas esboça o plano de redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. A lei teve o seu propósito. Tem um momento na lição que eu escrevi isso aqui, vamos falar já já, que a lei foi um processo, foi um passo, uma ação no processo de restauração da humanidade. Ela foi importante, ela cumpriu o seu propósito. Quando o Senhor deu a lei a Israel, ele tinha um propósito específico. E dentro desse plano de salvação, a lei cumpriu o seu propósito. Quando a gente estuda soteriologia, que é a doutrina da salvação, nós vamos aprender realmente sobre isso. E na lição de hoje, nós vamos compreender que o propósito da lei foi atingido. Até porque, como nos diz Jó, no capítulo 42, ele afirma que o Senhor pode tudo e nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Então, esse plano de Deus para a lei se cumpriu. A palavra-chave da nossa lição é revelar. Revelar é descortinar, tirar o véu, se mostrar. Então, tanto a lei quanto os evangelhos revelam Cristo, apontam para Cristo. Aliás, Cristo é o tema central de toda a Bíblia. Cristo é o tema central de toda a Bíblia. Os objetivos que são chamados, né, ou eram no primeiro ou no trimestre anterior, chamados de objetivos específicos da nossa lição, que são 3. Primeiro, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. Segundo, afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. E terceiro objetivo específico, ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma vidas. Nós vamos entender aqui que o projeto de Deus nunca foi que a lei salvasse. Israel não compreendeu, mas o plano de Deus era que, ao cumprir a lei, eles manifestassem a sua fé. A lei deveria ser cumprida como uma manifestação da fé. Israel não entendeu isso. É claro que Deus também, neste processo salvífico, neste plano soteriológico, teve paciência com Israel, até que Cristo fosse manifestado. Então a lei serviu de aio, de um guia,
que levou a humanidade a Cristo. Leitura bíblica em classe está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 ao 9, e Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4. O texto nos diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então nós temos aqui dois textos. O primeiro texto de Deuteronômio, escrito por Moisés, que é uma ordem de Deus ao povo de Israel para que ensinasse a lei para os seus filhos, andando pelo caminho, deitando, levantando, assentando. Eles deveriam inculcar a lei de Deus nos seus filhos. E o texto de Lucas, escrevendo para Teófilo, a fim de informá-lo melhor, a fim de esclarecer aquilo que ele já conhecia, mas que precisava ser esclarecido, mostrando que esses dois textos têm como um paralelo, têm como algo em comum, ensinar sobre Deus. E este foi o objetivo da encarnação de Cristo, revelar plenamente Deus à humanidade. Algo que Deus já havia projetado no Antigo Testamento e que neste processo salvífico Deus foi trabalhando na vida da humanidade. Isto se consuma no Novo Testamento com a revelação de Deus através da encarnação de Cristo. Então a encarnação de Cristo é o clímax, é o ápice, é o ponto máximo da revelação de Deus ao homem. E essa revelação começa lá no Antigo Testamento, através do texto da lei, através da Torá, como é conhecido o Pentateuco, é conhecido o Antigo Testamento. Primeiro ponto da nossa lição, o Pentateuco, a lei de Deus. Primeiro parágrafo, os 5 livros da lei. A palavra Pentateuco vem de penta mais teucos, que significa 5 volumes. Então, isso é o Pentateuco, que é também a Torá, que é a lei. A Torá, com sentido de instrução, ensino, direção, ou seja, que vai direcionar. O povo judeu ama a Torá, porque eles entendem que nesses 5 livros, nesses 5 primeiros livros da Bíblia, que para nós é o Pentateuco e para eles é a Torá, existem instruções, uma direção, um ensino de Deus. Nós já falamos em aulas anteriores que o que nós aprendemos, a visão de Deus no Pentateuco, é que Deus se aproxima do seu povo. Isto ocorre desde Gênesis, quando Deus estava no Éden, para falar com Adão, em Êxodo, quando Deus vai ao Egito para libertar o seu povo de lá, em Levítico, ou em Números, né? Quando Deus, ou Levítico, quando Deus está no meio do povo dando leis para a tribo sacerdotal, em Números, quando Deus está caminhando com o povo no deserto, na coluna de nuvem, na coluna de fogo, e formando politicamente a nação de Israel, e em Deuteronômio, quando o povo está prestes a entrar na terra prometida. Então, no Pentateuco, Deus está presente, porque Deus é um Deus que se aproxima do seu povo, que busca o ser humano para guiá-los, para instruí-los, para direcioná-los. A Torá
nos ensina isso. Segundo ponto da nossa lição, o comentarista vai tratar da grandeza da lei, e aqui nós temos três aspectos importantíssimos da lei. Eu ensino isso aqui já há alguns anos, lecionando teologia do Antigo Testamento, panorama do Antigo Testamento. O primeiro aspecto, que é o aspecto moral, o segundo, que é o aspecto cerimonial, e o terceiro, que é o aspecto civil. No aspecto moral, nós entendemos que a lei tem uma validade para todo sempre. Até os nossos dias, a lei tem validade. Um defeito que eu vejo, um problema teológico, um equívoco teológico que eu vejo para aqueles que gostam do estudo dispensacionalista, que eu também gosto, porém eu gosto do estudo dispensacionalista de forma pedagógica. Um problema de quem gosta do dispensacionalismo é acreditar que encerrou uma dispensação e começou a outra, aquela dispensação que encerrou está acabada, não serve mais. Não. As dispensações, elas se perfazem, se entrelaçam, e cada uma delas tem um objetivo, e cada uma delas visa ensinar algumas coisas. Então, a lei tem validade para os nossos dias. O que não tem validade é a lei cerimonial, que trata da liturgia, o sistema litúrgico, os sacrifícios que o povo de Israel tinha que oferecer, todo aquele aspecto cerimonial da lei não tem mais validade. E também a lei civil, que não tem validade para nós, os gentios. Para os judeus ortodoxos, até hoje, a lei civil tem validade. Então, quando Deus deu a lei para o povo de Israel, a lei tinha três objetivos. Primeiro, o aspecto civil, até falando aqui de forma, né, de trás para frente. O primeiro aspecto da lei era o aspecto civil. A lei era para o povo hebreu, a fim de direcioná-los. Por exemplo, cidade de refúgio tinha um aspecto civil, a guarda do sábado foi uma conquista trabalhista do povo de Israel, que estava no Egito trabalhando de sol a sol e de segunda a segunda, e Deus mandou eles guardarem o sábado. Então foi uma conquista trabalhista. Então a lei para o povo de Israel tinha, em primeiro lugar, um aspecto de lei civil, direcionava a nação de Israel. Lembrando que quando Deus deu a lei, Israel estava caminhando no deserto. Então era um povo em formação. O sistema legal faz parte da nação. A nação é formada por território, pelo sistema legal, sistema de governo território, sistema legal, sistema de governo e pelo próprio povo, pela massa humana. Então, no Egito, Deus formou o povo, a massa humana. Caminhando no deserto, Deus deu a lei para eles, que era o sistema legal. Havia também o sistema de governo, que era a teocracia, Deus no governo, e o território, que Deus já havia prometido. Então, para que nós sejamos uma nação, nós precisamos desses quatro elementos: sistema de governo, sistema legal, sistema de governo. Aliás, vamos pela ordem, né? O povo, que vem em primeiro lugar, que é a massa humana, sistema legal, que é um sistema jurídico, sistema de governo, que é um sistema administrativo, e território. Então, o povo de Israel tinha esses quatro elementos. E no deserto, quando Deus dá a lei, lá no livro de Êxodo, que Deus dá a lei a Moisés, Deus estava estabelecendo um sistema jurídico, um sistema legal, para disciplinar o comportamento civil do povo. Depois, a lei tinha um aspecto também para o povo de Israel cerimonial, é o aspecto litúrgico. Então, tinha que pegar o cabrito, ou a ovelha, ou a pombinha, ou o boi do seu próprio rebanho e levar para ser sacrificado. Era todo um sistema cerimonial. Cada sacrifício tinha uma forma de se executar. Havia o sacrifício pelo pecado, havia o sacrifício de oferta pacífica, havia a oferta de libação, diversos sacrifícios que tinham um aspecto cerimonial que deveria ser cumprido, obedecido. Mas, sobretudo,
a lei de Deus para Israel tem um aspecto moral. O que é o aspecto moral? É o que significa, é o que é para onde ela projeta, é o que ela apresenta. E esse aspecto moral é para toda a humanidade, inclusive para nós hoje, os gentios. E o aspecto moral da lei não foi abrogado. O aspecto moral da lei permanece para os nossos dias. É claro que a gente precisa fazer essa atualização da lei. A lei de Italião, por exemplo, olho por olho e dente por dente, ela perdeu o seu significado, porque era tão somente o aspecto civil da lei. Ao dar a lei, Deus estava disciplinando condutas. A Bíblia fala em Gênesis, por exemplo, de um homem que era da descendência de Caim. Me fugiu a memória agora o nome do camarada. Aqui assim, ó, mas me fugiu. A Bíblia diz que ele tinha duas mulheres. Ele fala, fugiu o nome. Ada e Zilá era o nome das mulheres. E o nome do camarada me fugiu à mente aqui agora. A Bíblia diz que ele fala assim: matei um homem por me ferir. Deixa eu ver se eu encontro. Bem nos primeiros capítulos de Gênesis. E um varão por me pisar. Ele fala Lameque, lembrei. Ouvi mulheres de Lameque. Lameque era descendente de Caim. Ouvi mulheres de Lameque, Ada e Zilá. Matei um homem por me ferir e um varão por me pisar. Ou seja, o camarada o feriu, mas outro o humilhou. E ele matou. Aí Deus começa a disciplinar condutas, dando a lei civil para o povo de Israel. Aí Deus falou, se alguém furar o teu olho direito, você só pode furar o olho direito dele. Se alguém cortar a tua mão esquerda, você só pode cortar a mão esquerda dele. Ou seja, a lei disciplinando condutas. Parece que Deus está concordando com algumas coisas, mas é só para disciplinar a conduta. Aí Deus fala, se alguém te matar, você não vai poder fazer nada porque está morto. Mas o vingador do sangue, o parente, pode matar também. Aí Deus estabelece, então, a cidade de refúgio, que era onde se julgava o crime culposo ou o crime doloso. Então, um camarada matava uma pessoa, ele corria para a cidade de refúgio. Na cidade de refúgio, os anciãos da cidade de refúgio iam julgar a causa dele. Se ele realmente tivesse cometido um crime doloso, ou seja, ou crime culposo, sem dolo, sem intenção de matar, ele ficava refugiado na cidade de refúgio e o vingador do sangue não poderia matá-lo, mas ele estaria na cidade de refúgio. Esse é aspecto de lei civil, que é o que nós temos hoje, a evolução disso é o que nós temos no Código Penal brasileiro, por exemplo, de crime doloso e crime culposo. Crime culposo sem intenção de matar. Crime doloso é um crime premeditado, onde teve o dolo, teve a intenção de matar. Então perceba que esses aspectos civis da lei, eles controlavam o sistema social. E aí Deus faz isso. Então por que Deus permite furar o olho direito se o cara furasse o olho direito do outro? Cortar a mão esquerda se o camarada cortasse a mão esquerda do outro? Porque Deus estava disciplinando condutas para que os seres humanos não fossem como Lameque, que matava só porque o cara olhou torto para ele, só porque ele se sentiu humilhado, só porque o feriu. Então era a lei no seu aspecto civil disciplinando condutas. Terceiro parágrafo do primeiro ponto vai tratar sobre a lei e a fé cristã. A lei e a fé cristã. Paulo é que nos ensina isso aqui, ó, que a lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Por quê? A lei revela o pecado. A lei aponta o pecado. E aí é onde eu disse aqui, eu já citei, né, que eu escrevi aqui o seguinte: a lei foi parte do processo da graça. É incrível, né, a gente falar isso, mas é verdade. A lei foi parte do processo da graça. Onde é que a graça de Deus se revela pela primeira vez? Lá no Éden. Quando o ser humano pecou e Deus não matou o ser humano, que é o que ele merecia. Deus preservou a vida dele e fez, inclusive, vestes para cobrir a sua nudez. Então, a lei, ela faz esse caminhar, ela é parte desse processo da graça. A lei encerrou os seres humanos debaixo do pecado, mostrando a incapacidade do ser humano de cumprir a lei, não que realmente fosse impossível.
Deus não deu uma lei que não fosse possível. Era possível cumprir a lei. Por que os homens não cumpriram a lei? Por causa da sua maldade. Então, a lei encerrou-nos debaixo do pecado para que a graça nos alcançasse, nos alcançasse através de Cristo. E gerasse, então, em nós a fé cristã, que é a fé em Cristo. Então, a lei e a fé cristã, elas conversam entre si, a lei mostrando, o homem pecou, o homem não tem salvação. Aí a fé cristã chega e diz, Cristo morreu em favor daqueles que não mereciam. Isto é graça. E agora, através da fé em Cristo, se o ser humano olha para Cristo, e quando nós servimos a Cristo, nos entregamos ao senhorio de Cristo, deixamos Cristo exercer um senhorio sobre nós, porque Cristo cumpriu a lei, ele nos representa. Então, a lei conversa com a fé cristã nesse aspecto. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado muito importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo, os evangelhos. A mensagem de Cristo. Nós já tratamos aqui que os evangelhos fazem uma proclamação sobre a pessoa e a obra de Cristo. A palavra evangelho veio do grego euangelion, que significa boas novas. E é uma referência à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. O comentarista nos coloca aqui os 3 primeiros evangelhos, que são
Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinópticos, ou vistos por uma mesma ótica. Fazem narrativas diferentes dos mesmos fatos, mas que se completam, que se perfazem, que devem ser vistos por uma ótica só. E o quarto evangelho, que é o evangelho escrito por João, o quarto evangelho, que é o evangelho escrito por João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Os evangelhos sinópticos enfatizam o ministério de Jesus na Galileia. Isto é importante nós compreendermos e sabermos em relação aos evangelhos, porque isso vai, inclusive, dirimir quaisquer dúvidas e quaisquer possíveis contradições entre as falas dos evangelistas. Se nós entendemos que eles estão se completando, não existe contradição, mas completude. Segundo parágrafo do segundo ponto, a mensagem do reino de Deus. E o nosso comentarista nos propõe que o reino de Deus aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e no futuro. O que é o reino de Deus? É o poder, é a ação que Deus exerce na terra através da igreja. Quando Jesus ora ao Pai dizendo que venha o teu reino, ele está falando que venha sobre nós a tua vontade, a tua ação, que nós sejamos agentes do reino de Deus. E o reino de Deus não aponta para os seus agentes. Os agentes do reino de Deus é que fazem o reino de Deus conhecido, e o reino de Deus aponta para essa soberania de Deus sobre todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a mensagem da salvação. O comentarista nos propõe que nos evangelhos Jesus é identificado por três principais títulos: Salvador, Cristo e Senhor. Esses três principais títulos aqui são magníficos e importantes. Salvador é aquele que promove a salvação, aquele sobre quem repousa a salvação, aquele que gera em nós não só a expectativa, mas a própria salvação. Cristo é o ungido de Deus, é aquele que traz a unção de Deus sobre a nossa vida. A palavra Cristo quer dizer ungido. E o Senhor é aquele que domina. Então, é impossível receber Jesus sobre a nossa vida se nós não recebermos como Senhor, como Salvador e como aquele que traz a graça, a unção de Deus sobre a nossa vida. Não podemos receber Jesus só como nosso Salvador e não como nosso Senhor. Ou só como Cristo, como o Messias, como o ungido de Deus, o prometido de Deus, mas não como aquele que nos salva e como aquele que exerce senhorio sobre a nossa vida. A salvação envolve essa plenitude, essa amplitude do ministério de Cristo. E esses três títulos apontam também para o ministério de Cristo. Terceiro e último ponto, uma mensagem transformadora. A palavra de Deus é uma mensagem transformadora. Primeiro parágrafo, a transformação do caráter. A palavra caráter tem ideia naquilo que é rígido. A personalidade, nós temos duas coisas, personalidade e caráter. A personalidade é flexível. A personalidade me faz ser professor agora, mas faz ser marido, faz ser pai, me faz ser um profissional. A personalidade é que nos ajuda. Eu não estou falando aqui de hipocrisia, de ser duas caras, não. A personalidade é que nos ajuda a entender os diversos papéis sociais e agir nos diversos papéis sociais. Mas o caráter não. A palavra caráter tem ideia naquilo que é rígido. E o caráter
caráter só pode ser moldado e transformado pela palavra de Deus. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter do ser humano por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho. O homem pode compartilhar a natureza de Deus. Quando falamos em caráter, precisamos lembrar sempre de fruto do Espírito, que Paulo trata em Gálatas capítulo 6. O fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo impregnado no nosso caráter. É a ação do Espírito a fim de transformar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. Nós já tratamos aqui em outras lições bíblicas de escola dominical sobre os dons do Espírito Santo, fruto do Espírito, e os dons não são uma autenticação de santidade ou de salvação, mas o fruto é. O fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é muito importante para todos nós. O fruto com 9 virtudes, um fruto, 9 gomos, 9 virtudes. E esse fruto do Espírito é a impregnação do caráter de Cristo no nosso caráter. Ou seja, é o Espírito Santo forjando em nosso caráter o caráter de Cristo. E é uma transformação que acontece. Porque a pessoa que é mau caráter, ela é mau caráter em todas as áreas da sua vida. Às vezes a personalidade pode camuflar o caráter, e é por isso que é difícil descobrir o mau caráter, porque a personalidade que é flexível pode camuflar o caráter, mas um dia o caráter aparece. Agora, aquele que tem um caráter bom, ele tem um bom caráter em todas as áreas da sua vida, em todas as ações da sua personalidade, em todos os papéis que a personalidade o leva a assumir, ele tem um só caráter. A palavra de Deus produz também a restauração da família, porque se restaura o caráter do indivíduo, restaura também a família. E é uma área que a palavra de Deus precisa agir, precisa transformar, precisa realmente mudar, porque o caráter se manifesta no contexto da família. É o primeiro lugar onde o caráter se manifesta. Então, a transformação do caráter precisa atingir a nossa casa e a nossa família. E a palavra de Deus produz a regeneração da sociedade. Em Mateus capítulo 5, nós temos Mateus capítulo 5 e depois, eu vou colocar aí seguintes, porque prossegue pelo capítulo 6 e 7, nós temos o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Falando de regeneração da sociedade, esse texto de Mateus capítulo 5 é extremamente relevante, porque é o texto que Jesus estabelece novos padrões sociais. Bem-aventurado, Jesus está sempre falando de bem-aventurado, os que choram, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ali em Mateus capítulo 5, Jesus estabelece novos padrões sociais. Novos padrões sociais. E se nós pautarmos, se a sociedade pautar a sua vida social pelos padrões estabelecidos no Sermão da Montanha, nós teremos uma sociedade regenerada. A Bíblia tem poder de transformar e de regenerar a sociedade. Então veja só, a palavra de Deus transforma o caráter, transforma a família e transforma a sociedade. Quando transforma o caráter, este resultado da transformação do caráter vem na transformação da família. E quando transforma a família, esse resultado vem na transformação da sociedade, porque a sociedade é o agrupamento de diversas famílias. O que nós precisamos, então, para transformar a história da nossa sociedade? Um retorno verdadeiro à palavra de Deus. E com toda certeza viveremos uma sociedade muito melhor, pessoas melhores, uma política melhor, uma justiça realmente justa, e viveremos uma sociedade dominada pela palavra de Deus. A Bíblia diz que
Bem-aventurada, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. É uma nação transformada, uma sociedade transformada pela palavra de Deus. Que eu e você, como crentes salvos em Cristo Jesus, sejamos os atalaias, os proclamadores desta transformação que a palavra de Deus pode produzir. Deus te abençoe e que a sua vida seja todos os dias, cotidianamente transformada pelo poder da palavra de Deus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.